Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Tenha medo. E, gente, aqui tá muito calor, por isso eu comi uma banana. A história que eu tenho para contar para vocês é uma história sobre falta de fé, falta de respeito e evocação ou invocação, eu não sei o certo. É um jovem chamado Arthur e ele nos conta o seguinte: ele era jovem e os pais dele evangélicos e ele não gostava de ir para a igreja, aquela rebeldia da adolescência. E os pais dele obrigavam ele a ir para a igreja junto com eles. E o Arthur não gostava. Porém, um dia ele ouviu o pastor pregando e falando sobre a hora morta, 3 horas da manhã, que era a hora das entidades maléficas. Arthur ficou muito interessado nisso. E ele resolveu fazer um desafio. Cuidado, hein, gente, com esses desafios, com essas coisas que vocês estão vendo aí na internet. Negócio de ensinar feitiço, essas coisas, tomem muito cuidado, que isso não é brincadeira não, isso é coisa muito séria. Olha o que aconteceu com esse menino. Ele esperou até as 3 horas da manhã, bateu 3 vezes na porta do quarto dele e falou: Lúcifer, 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 me conte seus segredos. Chamou 3 vezes pela entidade e pediu que essa entidade contasse o segredo para ele. Ele ficou esperando ali no quarto. Como não aconteceu nada, ele apagou a luz e foi dormir. Ele estava quase cochilando e ele olhou para o teto e viu uma sombra mais negra que a própria escuridão do quarto. E essa sombra, ela foi se juntando, ela foi se fundindo. E ele ficou assim, deve ser cansaço, sono, mas ficou fascinado, olhando para aquela sombra, até que aquela sombra olhou para ele. Aí veio o medo. Ele ficou totalmente imóvel, sem conseguir se mexer, sem conseguir falar, de tanto pavor que ele estava. E ele começou a sentir um frio de bater os dentes, de se tremer todo. E ele fechou os olhos, ficou com os olhos fechados, forçando a vista a não abrir. E ele ouviu quando aquela coisa pulou do teto no chão do quarto dele, fez aquele barulho. Então aquela coisa se aproximou bem próximo da cabeceira dele e sussurrou no ouvido dele: ele ficou paralisado, aquela criatura ficou ali por algum tempo. Depois ele começou mentalmente orando o Salmo 91 até ele sentir alívio, mas nisso ele até urinou na cama de tanto medo. E ele ficou naquela posição. Quando amanheceu, ele correu direto para o quarto dos pais dele, acordou o pai e a mãe e contou tudo para o pai e a mãe que tinha acontecido. Seria uma cena até hilária, porém o pai, vendo o estado dele, que ele se tremia todo, ele estava pálido, ele estava com muito medo. O pai dele se levantou, foi até o quarto dele, olhou, procurou, não viu ninguém, voltou com a esposa, oraram, ele trocou de roupa e ali o próprio pai dele ligou para o pastor, ligou para algumas pessoas da igreja que vieram, fizeram uma oração,
Porém, o Arthur ele ficou assombrado por um bom tempo. Ele teve medo por um bom tempo, ficou dormindo no quarto dos pais dele, já um homem feito praticamente, mas ele tinha medo do próprio quarto. E ele conta que até hoje ele dorme no quarto dele, mas com as luzes acesas. Se não tiver lâmpada no quarto dele, se queimar a lâmpada, ele não dorme. Ele dorme no quarto dos pais, ele dorme no sofá na sala, mas ele não dorme no quarto, no escuro. Então, gente, essa é a história do Arthur. Eu espero que vocês tomem como um exemplo, porque essas entidades não são com brincadeira. Tem muita gente que fica invocando, chamando, até provocando, para ver se tem alguma reação, e não queiram saber qual é essa reação, porque eu já vi muita gente se dar muito mal por causa disso. Então fica aí o conselho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Arthur. Gostando do canal, não se esqueça de se inscrever, postem suas opiniões, comentem, compartilhem este vídeo com um amigo seu. Não se esqueça de dar o seu like e lembrando a vocês, tenha medo e até a próxima história. Tchau, pessoal.